Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 42 do curso de Teologia Cético-Mística. Finalmente entraremos aqui na via iluminativa, ou estado das almas em progresso, como diz aqui no livro de Adolphe Tanqueray, Compêndio de Teologia Cético-Mística. Então, vamos dar uma recapitulada geral no programa do curso. Começamos lá no início com uma introdução breve sobre os princípios mais gerais da vida espiritual, com o programa do curso também, mas lá eu coloquei uma aula de meios de santificação. Aliás, diga-se de passagem uma coisa, só agora eu vi que só ontem eu vi que na descrição estava o link da playlist, mas estava com a primeira aula antiga, que eu regravei a primeira aula. Tem uma nova primeira aula atualizada. Isso não faz muita diferença, mas provavelmente ficou um pouco esquisito que a pessoa ia assistir a primeira aula do link e de novo ia para a primeira aula, só que atualizado, né? Agora eu consertei isso daí, agora está certo. Então, só alertando que antes estava esse pequeno erro aí. Mas enfim, agora está certo. Vejam o link aí na descrição para acessarem as aulas do curso. Acesse a playlist aí do nosso curso. Depois uma aula aí sobre meditação, para vocês aprenderem a rezar os princípios da oração, que seria muito importante uma aula geral sobre isso, né? Pelo menos da meditação. E a seguir os meios de santificação. Na verdade, eu acho que é em outra ordem, mas isso não importa muito aí, né? A ordem não altera tanto a questão. E também, salvo engano, fiz uma aula de exame de consciência. Então, o básico para você entender a vida espiritual e entender o plano deste curso. Aí depois começamos a primeira grande parte do curso, que é a via purgativa. Então apresentamos os pecados capitais, que são as tendências mais gerais que nos levam a pecar, e como combatê-las. Também fizemos como que uma meditação, não exatamente uma meditação guiada, mas um roteiro de meditação para vencer cada um dos vícios capitais com base nas 7 palavras de Cristo na cruz, e seguir o plano do Fulton Sheen, que ele atribui a cada palavra de Cristo na cruz a um pecado capital vencido. Então, na ira, ou melhor ainda, a ira é vencida pela palavra Pai, perdoa-lhes. A inveja é vencida pelo hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A luxúria é vencida pela palavra filho, eis a tua mãe. A soberba é vencida pela palavra meu Deus, por que me abandonastes? A gula é vencida pela palavra tenho sede. A preguiça é vencida pela palavra está consumado. Na verdade é assídia, mas popularmente chamam de preguiça, mas o mais correto, o mais técnico é assídia. E por fim a avareza é vencida pela palavra em tuas mãos entrego o meu espírito. Usamos de bibliografia o Compêndio de Teologia Cético-Mística. Eu dava a explicação geral do Tanqueray, e depois eu li o artigo na Suma Teológica sobre cada pecado capital. O tratado da réplica do Evagrio Pontico foi utilizado para nos auxiliar na meditação, que ele foi o primeiro autor a falar
Ele falava em espíritos, em demônios. Ele que falou desses pecados aí que depois foi aperfeiçoado por São Gregório Magno. Essa lista, na verdade, São Gregório Magno, desses 7 pecados capitais. A lista do Evagrio Pontico é um pouco diferente, é 8. Ele considera a soberba e a vanglória como distintas. Vimos que para São Gregório Magno a soberba está além dos pecados capitais e a vaidade, que é um pecado capital. Ele coloca também assídia e tristeza. Acho que tristeza eu precisava ter consultado aqui, né? Eu confiei demais na minha memória. Mas a tristeza eu acho que vai no lugar da inveja. Eu acho que não tinha inveja em Evagrio Pontico. Ademais, usei esse livro aqui, A Praxis da Psicologia Cristã. Fiz algumas menções a ele. Um livro para ajudar também nos pecados capitais. O curso vai seguir então com a parte da via iluminativa, vou explicar com mais detalhes em breve, e depois a via unitiva. A via unitiva é dos 7 dons do Espírito Santo e vamos tratar deles lá no fim. Na via purgativa eu fiz como algumas aulas extras, assim, por assim dizer, fora do escopo mais próprio da via cética. Fiz o tratado da oração aí com os graus de oração baseados em Aniteiro, Tanqueré e o Royo Marim, Teologia de la Perfección Cristiana. Que mais? Então, esse é o programa geral do curso e agora vamos iniciar a via iluminativa, que é a fase dos progredidos, dos intermediários na fé, e que trata especialmente, ao menos segundo Tanqueré aqui, né, que vai continuar sendo uma grande influência aqui do nosso curso, trata muito sobre as virtudes morais, virtudes infusas e as virtudes teologais. Então, se na via purgativa prevalecia a mortificação e um espírito negativo de não pecar, na via iluminativa se busca algo de maior consistência positiva, né? Buscam-se as virtudes, que são as seguintes. As virtudes infusas são a prudência, a justiça, fortaleza e temperança, e as teologais são a fé, esperança e caridade. Claro, você se confessa, volta ao estado de graça, já tem um pouco de todas as virtudes infusas. Essas vias aí são trata-se de uma questão antes de tendência, de algo que prevalece. Então, claro, desde que você se confessa e está na via purgativa, combatendo os principais pecados, você já tem algo das virtudes, né? Principalmente as teologais, né? Estar em estado de graça é estar na caridade de Deus. E também você recebe as virtudes infusas aí. Talvez eu discuta isso em algum momento. Acho que eu não vou comentar muito isso, mas só brevemente, na escola tomista tem as virtudes cardeais, que são as naturais, já havia sido descrito por Platão, são essas 4 que falei: a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E na escola tomista as infusas são análogas a elas, mas essencialmente diferentes. Então, há uma prudência infusa pela graça de Deus, no caso, né? Influenciadas aí pela caridade, pela graça santificante. Prudência infusa, justiça infusa, fortaleza infusa e temperança infusa. Isso se manifesta, por exemplo, até nos votos evangélicos, não são nos conselhos evangélicos,
que não são de preceito, não são obrigatórios, mas se manifestam mais claramente neles. Por exemplo, o voto de castidade, a pessoa abdica o direito de constituir uma família em nome de Deus, para dar maior glória a Deus. E também viver a pobreza aí com poucos bens, poucos recursos, para também dar maior glória a Deus, seja pela justiça, enfim, para se aumentar as virtudes infusas também, crescer na caridade do Senhor. Parece-me que na escola escotista não há uma distinção real entre as duas coisas, entre as virtudes cardeais e as infusas, que são análogas, é o mesmo nome, só que uma é elevada em sentido elevado. Parece-me que para os escotistas só muda mesmo as virtudes teologais, e as virtudes teologais aí, né, principalmente a caridade, é que dariam um toque especial aí às outras virtudes, mas sem constituir hábitos essencialmente distintos. Mas enfim, isso é secundário. Que mais? Então vamos tratar disso no nosso curso. Eu vou fazer também uma meditação guiada para cada uma. E qual que vai ser meu plano? Bom, em primeiro lugar vou pegar a Teologia de la Perfección Cristiana, só ele, sem alternar, como eu fiz com o compêndio ascética e mística de Tanqueray e a Suma Teológica de Santo Tomás na Via Purgativa. Eu vou pegar a parte das virtudes do Royo Marim e dar algumas aulas. Pretendo, dar umas 4, 5 aí, dar uma visão geral das virtudes. Apesar de serem em número de 7 e 4 infusas, elas têm espécies. E, salvo engano, são mais... Eu acho que o autor até menciona 52, mas são mais de 50 virtudes. Então eu pretendia distribuir um pouco aí, né, umas 4, 5 aulas sobre a parte das virtudes em Royo Marim. E depois voltar ao esquema intercalado aí que eu usei na Via Purgativa. Então, uma aula com a teoria do Tanqueray, uma aula da Suma Teológica, da parte da virtude que estaremos estudando, e depois a virtude meditada, como alcançá-la. Eu pretendo, ainda não fiz exatamente, mas acho que vai dar certo, vou tentar pegar as 7 virtudes em Nossa Senhora. Então esse vai ser o nosso fio condutor. Na Via Purgativa foram as 7 palavras de Cristo na cruz. Eu acho que dará para fazer um bom fio condutor com as 7 virtudes em Nossa Senhora. E acho que dará para pegar um versículo bíblico. Então, de uma palavra, a gente consegue montar toda a meditação. Esse vai ser o plano geral. Que mais? E como bibliografia acessória, de suporte, claro, não vou fazer um estudo especializado de cada livro, mas novamente a Praxis da Psicologia, muito bom esse livro sobre as virtudes, é do Martim Echavarria, um tomista PhD em Psicologia da Argentina. Então ele é um autor contemporâneo. Esse livro, não sei exatamente o ano, agora não estou lembrado, acho que foi um doutorado dele em 2008, foi mais ou menos nesse ano aí. Então, um autor que, graças a Deus, ajudou a difundir a psicologia tomista e fala muito bem das virtudes. É um livro muito legal, recomendo bastante. É Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás, o subtítulo. As virtudes fundamentais do Joseph Pippa vai ser outra bibliografia de suporte. E que mais? Também especialmente na hora de ajudar na meditação, os exemplos trazidos por Afonso Rodrigues.
é, que exercícios e exercícios de perfeição e virtudes cristãs, do Afonso Rodrigues. Um livro muito bom. Estou lendo ainda, eu cheguei a ler o volume 3, por acaso fiz uma ordem bem diferente. E é muito legal que ele é um livro muito prático, ele traz muitos exemplos de santos aí, né, na prática das virtudes, autores da era patrística, enfim, né? E também para ajudar na meditação, o nosso livro de referência de Mariologia, La Virgen Maria, Teologia e Espiritualidade Marianas, de Royo Marim. Então, a parte das virtudes de Nossa Senhora vão ser tomadas dali, né, para ajudar a me fundamentar teologicamente. Bom, então meu plano hoje é ler aqui o Tanqueray na Via Iluminativa, ou Estado das Almas em Progresso, parágrafo 961 em diante. Essa é a bibliografia geral, o nosso plano da Via Iluminativa. Vai ser bem semelhante ao que foi feito na Via Purgativa. A meditação também vai ser aos moldes de Santo Inácio, no método inaciano. E é isso, qualquer outra coisa eu vou alertando aí ao longo do curso. Meu propósito é que vocês sejam capazes de ler o Compêndio de Teologia Cética e Mística do Tanqueray, que é um livro de largo fôlego, não é muito fácil, e também a Suma Teológica de Santo Tomás. A ordem, vou seguir a do Tanqueray por acaso. Ele começa ao menos das virtudes morais ou infusas, da maior para a menor, ou seja, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Acho que o normal seria o contrário, mas eu vou seguir essa ordem. Uma das razões é que na parte da prudência, salvo engano, porque eu ainda vou ter que revisar esse tema, né, ler os artigos da Suma Teológica correspondentes, mas salvo engano, na parte da prudência, Santo Tomás esclarece e distingue as partes subjetivas, potenciais e integrantes da prudência. E isso muito importante para a gente fazer a família de virtudes, para vocês entenderem isso. E também é uma pérola filosófica, porque é uma distinção muito importante, né? Como distinguir as partes das coisas. E na prudência é onde se manifesta isso mais claramente, né? Eu acho que são 18 partes da prudência, salvo engano. Tem muitas partes da prudência aí, né? A gente vai ter chance de trabalhar um pouco isso. E Santo Tomás faz isso magistralmente aí na virtude da prudência. Bom, então vamos lá no Adolphe Tanqueray, a Via Iluminativa. Purificada a alma das faltas passadas por meio de longa e laboriosa penitência, proporcionada ao seu número e gravidade, confirmada na virtude pelo exercício da meditação, mortificação e resistência às inclinações más e às tentações, tem de entrar na via iluminativa, assim chamada por consistir principalmente em imitar a nosso Senhor Jesus Cristo pela prática positiva das virtudes cristãs. Ora, Jesus, que é a luz do mundo e quem o segue não anda nas trevas, qui sector venum ambulat in tenebris, sed abebit lumen vitae, é a versão latina da frase anteriormente mencionada. Introdução. Antes de descrevermos as virtudes que devem praticar as almas em progresso, temos 3 questões preliminares que elucidar. Temos que elucidar. Usou uma ordem um pouco curiosa. A quem é que convém a via iluminativa? Qual é o programa que se deve seguir nesta via? Qual é a diferença entre as almas piedosas e as almas fervorosas que trilham esta vida? A quem é que convém a via iluminativa? Santa Teresa descreve assim os habitantes das terceiras moradas, isto é, as almas em progresso. Têm grande desejo de não ofender a divina majestade, evitam ainda os pecados veniais, amam a penitência, têm as suas horas de recolhimento, empregam utilmente o tempo, exercitam-se em obras de caridade para com o próximo. Tudo nelas está bem regulado, as suas palavras, os seus hábitos, o governo de suas casas,
se abstém para dirigir. Desta descrição se podem deduzir as conclusões seguintes. Preciso ter alcançado certa pureza de coração. Além disso, indispensável que tenha mortificado as paixões. É necessário, enfim, ter adquirido pela meditação convicções profundas sobre todas as grandes verdades, a fim de se poder consagrar mais tempos aos piedosos afetos e à oração propriamente dita. Então é o seguinte, algumas explicações. Claro, né, na verdade, já comentamos isso um pouco no curso. Na verdade, não há uma equivalência muito clara entre as 7 moradas de Santa Teresa e as 3 vias. Há várias teorias aí dos autores. Eu até comentei uma vez a do Garrigou-Lagrange. Ele colocava mais adiante a via iluminativa nas moradas de Santa Teresa. Eu acho que era a 4ª e 5ª morada, salvo engano, mas eu precisaria consultar isso, eu vi há algum tempo. E para o Tanqueray, a via iluminativa já começa na 3ª morada de Santa Teresa. E esse capítulo de Santa Teresa, né, as 3ª moradas, é algo um tanto irônico. Pode parecer estranho para nós, meros pecadores aí que estamos no início da nossa caminhada, mas do ponto de vista de quem está lá na 7ª morada, aí, a 3ª morada tinha muitos vícios. E Santa Teresa descreve as 3ª moradas até com bastante ironia. A pessoa tem uma rotina de oração, de apostolado, mas ela tem vários apegos interiores àquilo. Até por isso vai vir depois a noite escura dos sentidos de São João da Cruz. Comentamos também isso no curso, temos uma aula sobre noite escura, procura aí no canal. Vamos ver se eu lembro de colocar no card. Às vezes eu falo que eu vou colocar no card e não vou colocar. Minuto 22 aí para me ajudar a lembrar. Você fala o número, o minuto aí, fica mais fácil de lembrar. E precisa vir a purificação passiva de São João da Cruz, que São João da Cruz menciona, né? É de Deus, mas São João da Cruz descreveu o fenômeno. Então, claro, né? Eles falam de uma perspectiva mais elevada, vendo os defeitos aí da 3ª morada, da via iluminativa, mas por outro lado a pessoa já tem uma rotina sólida dentro da igreja. Ela já conseguiu se desapegar do pecado mortal, consegue combater com frequência os pecados veniais, e está num lugar sólido. Claro, de vez em quando pode cometer pecado mortal, mas a pessoa tende a se confessar rápido, e a pessoa tem um desapego já e já quer praticar virtudes, enfim, né? Geralmente a pessoa tem um apostolado, está em movimentos da igreja, pastoral, né, etc. E a pessoa tem uma vida de oração estável. Já falamos no curso aí nos graus de oração, tanto em Arinteiro, o Tanqueray e o Roio Marim. As orações típicas desse estado aí são a oração afetiva e a oração de simplicidade. A oração afetiva é um pouco difícil de distinguir da meditação, mas a pessoa discorre menos e tem mais afetos aí, né? Ocorre um processo de simplificação, ela não pensa muito assim, tem momentos, como dizem hoje em dia, né? Claro que esta palavra que eu vou dizer pode ser mal interpretada, mas em certo sentido, em alguns casos, pega a essência da coisa, né? A pessoa tem mais intimidade com Deus, já pegou uma intimidade com Deus e ela tem uma relação filial com Deus, assim, né? Um afeto
até saboroso, assim, de ter uma sensação boa, assim, né, de fazer vários afetos. E ainda, se ela for mais longe, vai começar a simplificar ainda mais as coisas e de conseguir captar essa presença geral de Deus ao redor de si. Que mais eu posso comentar aí antes de seguir adiante? Aí destaca imitar nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa já busca imitar claro, né, principalmente nosso Senhor, mas também os santos, enfim, né, quem o imitou, né? Antes a pessoa sentia um certo afastamento, né, na via purgativa, né, no início de sua caminhada, ela só conseguia ser um não pecador, e estar em não pecado, mas agora ela já tem uma semelhança mais clara com Deus. Que mais? Por ele, bom, então já mortificou as paixões, já tem um certo controle, já tem a prática da oração. É claro, né, um grande desafio para ensinar isso que eu estou ensinando, questão dos graus de oração, é que o exemplo aí dos autores são de métodos muito palpáveis às vezes, mas não necessariamente está ligado a um método. O grau de oração, mais estritamente falando, é o quanto você consegue se recolher e estar na presença de Deus. E mais ainda, o quanto você consegue se amar. Mas esse do recolhimento é um sinal, um efeito aí, é um efeito, mas por outro lado, como posso dizer, né? Você verificar o recolhimento aí, de certo modo, é um efeito, mas já está mais próximo da essência da coisa, né? Porque o que acontece no Brasil? Às vezes a pessoa só conhece o terço, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, vai na missa e uma outra novena, e por acaso ela chegou muito longe por acaso não, né? Pela graça de Deus, né? Mas sem saber, né? Foi simplesmente guiada pela providência. E na verdade ela não, mesmo sem nunca ter ouvido falar em meditação, na verdade ela já tem uma oração de simplicidade, por exemplo. Então tem esse desafio aí, né? Para instruir as pessoas. Mas claro, né? Um método é sempre interessante, sempre coisa boa. Vale a pena implementar um momento aí de silêncio total aí, né, onde você vai tentar meditar e pensar em Deus, né? E claro, essa meditação aos poucos vai virando oração de afeto, oração de simplicidade, né? Mas como falei, isso pode ocorrer no rosário, até na Santa Missa, né? Então, sem a pessoa perceber, sem ter um método muito claro, né? Então, atenção a isso. Reconhece-se 964. Reconhecem-se, pois, os proficientes por esses dois sinais particulares. Experimenta uma grande dificuldade em fazer oração puramente discursiva. A inspiração do Espírito Santo leva-os a juntar aos raciocínios muitos afetos. Tem desejo ardente e habitual de se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, de conhecer, amar e imitar. Então, a questão da oração, a pessoa não consegue meditar muito bem e passa para a oração afetiva. Aí que se manifesta mais clara a dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa nunca teve um método guiado e está lá na oração de simplicidade, aí ela vai começar a tentar meditar, não consegue e pensa que não sabe rezar, né? Quando na verdade ela está bem adiante. Então isso é um problema, por assim dizer, num lugar como o nosso, que as pessoas não têm muita cultura aí da meditação, né? Claro, né? É uma grande graça o terço, né? Pelo menos temos o terço, Santo Rosário, né? Que é a maior devoção privada, né?
Mas muitas vezes a pessoa só tem acesso a isso, nem tem acesso à missa diária, não conhece como chama, o breviário, que é a liturgia das horas, e não conhece um método de meditação aí, né? Reza simplesmente, vocalmente assim, e seja o que Deus quiser, se entrega na mão de Deus aí. O segundo, o desejo ardente e habitual de se unir a Nosso Senhor, de o conhecer, amar e imitar. Então a pessoa não busca só não pecar, como ele quer ser um católico de verdade, por assim dizer, né? Claro, lembrando que para ser católico basta professar a fé. Você pode ser um mau católico, mas você vai ser um católico. Ter o batismo e professar a fé, né? Isso daí é o mínimo necessário para poder ser católico. Aí se você pecar contra a fé, aí já não é mais católico, né? Se você pratica uma heresia, apostasia, aí deixou de ser católico. Mas ser um católico praticante, sério, de querer se aprofundar, estudar mais Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso, eu acho que um sinal visível nos nossos dias, né? A pessoa tem o interesse de entrar em pastoral aí, né? Servir na paróquia, aí na comunidade, ou até fazer apostolado na internet também é possível nos nossos dias, né? Mas ela quer estudar mais. O católico tem que saber o catecismo, né? Essa é a obrigação dele, né? Ele faz catequese e tem que saber o conteúdo ali que está no catecismo. Mas a pessoa que foi além, né? Claro, né? É um sinal, pode eventualmente ser, na verdade, curiosidade intelectual, né? Isso é possível. Não é um sinal infalível, mas a pessoa quer ler um conteúdo a mais aí, né? Extra. Eu não quero bajular vocês aí, né? Mas se você está vendo este curso, há uma grande chance de você não ser tão iniciante assim, porque você quer um conhecimento mais aprofundado, né? E enfim, né? Tá começando a dar sinais da via iluminativa. Claro, né? Como falei, não são sinais infalíveis, mas você quer um aprofundamento, quer ler mais o livro dos santos aí, né? Deixa eu pegar um aqui, né? Quer ler as obras dos santos que falam de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um que por acaso está aqui do lado, né? Obras completas de Santa Teresa, quer ser que nem Santa Teresa quando crescer, quer imitar a Santa Teresinha, né? Então a pessoa tem esse desejo ardente aí, né? E a pessoa começa a pensar mais em Nosso Senhor Jesus Cristo de maneira espontânea, né? Faz parte do seu dia a dia. E a pessoa não vai na missa só para bater o cartão, ela realmente ao longo de sua semana anseia e pensa na missa. Nossa, como a missa é legal, eu preciso estar lá. Enfim, né? Vai se preparando para aquele momento, né? Então são sinais de que a pessoa está na via iluminativa, ou quer entrar ali, né? Enfim, já saiu do iniciante mais, como posso dizer, né? Do iniciante mais cru, mais que está mais no início mesmo. Do que acabamos de dizer, 965, do que acabamos de dizer derivam as diferenças principais entre as duas vias, purgativa e aqui está. Sim, eu parei para pensar um pouco. Aqui fala purgativa e iluminativa. Eu pensei se ele não queria dizer unitiva nesse contexto, mas pode ser iluminativa sim. Eu pensei que estava dizendo a diferença da via iluminativa para a purgativa e unitiva, mas está correto aqui, entre a purgativa e a iluminativa. O fim, tanto numa como noutra, não há dúvida que é o esforço e a luta, mas os principiantes lutam contra o pecado e suas causas, ao passo que as almas em progresso lutam por adornar a alma, adquirindo as virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele destaca, não há contudo oposição entre essas duas orientações, uma prepara a outra. Então é uma questão de, meu Deus, está fugindo a palavra,
questão de foco, de ênfase. ênfase é uma palavra boa. Claro, nós temos que praticar penitência ao longo de toda a nossa vida aqui na Terra, mas no início isso daí é realmente fundamental, porque é tirar o grosso da alma, né? A gente vai limpar a nossa alma, ou melhor, vou dar um exemplo primeiro, né, para a gente entender melhor o caso da alma. A gente vai limpar a nossa casa e primeiro tira o grosso, porque se não tirar o grosso ali, né, vai ser até difícil passar um produto ali, né? Imagina só jogar o desinfetante ali naquela poeira acumulada ali, naquele monte de sujeira ali, né? Aí vai acabar diluindo o desinfetante, por assim dizer, né? Então você tira o grosso primeiro, né? Aquela poeira mais pesada, às vezes tá suja há muito tempo aí, né? Aí também depende do lugar, né? Se for no quintal onde tem árvore, né? Cai um monte de folha, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Então você tira o grosso primeiro. É mais ou menos essa lógica aí da via purgativa e iluminativa. Primeiro você tira o grosso e depois você passa um produto ali, né? Dá um cheirinho ali, um cheirinho de desinfetante, dá uma adornada aí na sua casa, uma ornamentada. Então tem essa lógica aí, né? Mas ainda assim, nossa limpeza não é perfeita. Ainda mais porque, como já foi estudado aí no tratado da oração, nos graus de oração, Deus precisa vir por meio dos dons do Espírito Santo, Ele mesmo purificar nossa alma, porque na fase predominantemente ascética, onde temos, digamos assim, a iniciativa, claro, né, em contraste com a via mística, que Deus toma posse de nossa alma em um sentido mais profundo, claro, em questão de comparação, porque sempre há a graça de Deus, né, sempre destacando isso. É preciso que Deus venha e purifique a nossa alma, né? Então a gente tira o grosso da sujeira ali na via purgativa, a gente até consegue limpar um pouco mais na via iluminativa, mas sempre sobra uma sujeira teimosa ali na alma, né? Aí precisa vir os dons do Espírito Santo na via unitiva, que aí sim a alma vai chegar à sua perfeição, né? Mas como falei, né, também nesta vida sempre cometeremos pecado venial, né? Ninguém deixa de cometer pecado venial nessa vida, né? O melhor que pode acontecer é a confirmação na graça da sétima morada e a pessoa não cometer mais pecado mortal, né? Segundo a opinião de São João da Cruz. Os meios, continuando aqui, os meios, se bem que permanecem substancialmente os mesmos, diferem de maneira como se aplicam. A meditação, que era discursiva, torna-se afetiva. O pensamento que habitualmente se dirigia para Deus concentra-se mais em nosso Senhor Jesus Cristo, que a alma quer conhecer, amar e imitar. Jesus torna-se verdadeiramente o centro da nossa vida. Então, o seguinte, bom, já adiantei a questão dos graus de oração aí, né, que na via iluminativa a oração tende a se tornar mais afetiva e de simplicidade. Já tratamos disso no tratado das orações deste curso. E o segundo ponto que ele diz, fala que a alma se dirigia a Deus, mas agora mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu interpreto isso? Ele fala de Deus, claro, né, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas esse Deus aí, na perspectiva do iniciante, da via purgativa, não é nem no sentido abstrato da pessoa conseguir separar a matéria do que é espiritual, né? É num sentido de que a pessoa tem um conhecimento muito vago de Deus. Lá no início da caminhada, ela só sabe que Deus é o Senhor. Claro, isso daí já é um bom começo, né? Claro, professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas estou falando uma questão de ênfase, sempre destacando isso, né? A pessoa conhece nosso Senhor Jesus Cristo, professa a fé católica, quem é iniciante. Mas
a ênfase dela, o que ela consegue perceber mais é Deus como Senhor e muitas vezes como um juiz. Então, é aquela questão, né? É uma coisa mais negativa, negativa num certo sentido, né? De não pecar. A pessoa está preocupada num movimento de remover. Claro que isso é uma coisa positiva, vai remover o pecado para entrar a graça na alma, né? Mas ela não se dá muito conta aí da parte positiva, né, das virtudes que estão entrando ali. Ela só sabe que não tem que pecar, porque se estiver em pecado mortal vai para o inferno. E já é um ótimo começo, excelente. Já você com medo de ir para o inferno já consegue a atrição. Você já pode se arrepender dos seus pecados aí, se confessar e voltar ao estado de graça. Mas a pessoa se aprofunda no amor de Deus e começa a pensar, não, eu quero deixar de pecar pelo amor de Deus, pela graça de Deus, né, para eu estar mais próxima de Deus. Então ela reconhece mais aquilo que há de positivo na graça de Deus. E isso se manifesta mais claramente em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Deus que se fez carne, né? Programa para a vida iluminativa. O fim direto é conformar-se a nosso Senhor Jesus Cristo de modo que façamos dele o centro de nossa vida. Fazemos-lo o centro dos nossos pensamentos. Então a pessoa espontaneamente se lembra mais de Jesus, né? Você já foi dito antes, né? A pessoa não só bate o cartão ali, né? Pensando, não, vou rezar aqui só para não ir para o inferno, né? Ela realmente gosta de passar um pouco de tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. B. Este conhecimento conduz ao amor e Jesus torna-se desse modo o centro de nossos afetos. Então a pessoa ama, sei lá, o pai, a mãe, os filhos, por Deus. Quem é iniciante, assim, ela não conseguia tanto orientar o seu amor para Deus. Claro, não é pecado amar os filhos do pai, né? O pai, a mãe, mas era um amor mais carnal, por assim dizer, né? A pessoa não ordenava aquilo para Deus, mas ela toma consciência de que tudo é para Deus. Então é esse aprofundamento no amor. Meditar. E como o B do B aqui. Não, vamos lá no B. E na verdade, como seria possível estudar todos os dias aquele que é a própria beleza e bondade sem nos sentirmos arrebatados de amor para com ele? Então fala do amor para com Jesus. E como o não amar se meditarmos frequentemente no amor que ele nos testemunhou e não cessa de testemunhar na encarnação, na redenção e na Santíssima Eucaristia. Então a pessoa sente afetos, né, pelos grandes episódios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos temas teológicos, encarnação, redenção e Santa Eucaristia. Ela sente mais essa gratidão, assim, né, reconhece mais a bondade aí do que Deus fez por nós. Ora, o amor conduz à imitação, precisamente porque nos sentimos atraídos para o amigo pela estima que temos das suas virtudes, queremos reproduzir em nós essas mesmas virtudes, a fim de não fazermos com ele senão um só coração e uma só alma. E aqui vai ser o coração aqui da via iluminativa, ao menos tal como prega que o Tanqueray. Vamos trabalhar as virtudes infusas e as virtudes teologais, inclusive vamos ter as aulas específicas disso. Que mais? Mas para atingir esse fim, 969, são necessários meios, e esses meios serão, além da prece e da oração afetiva, o esforço constante para exercitar as virtudes cristãs. E vamos tratar disso. Que melhor nos fazem conhecer, amar e imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, as virtudes teologais e morais. O que se pretende alcançar é a virtude sólida, fundada não em emoções, senão em convicções profundas. Praticam-se essas virtudes paralelamente neste sentido, que não é possível exercitarmos
exercitarmos nas virtudes morais sem nos exercitarmos nas teologais e reciprocamente. Aí uma questão, ele não trata muito profundamente nesse ponto aqui, sobre se é possível crescer numa virtude sem crescer na outra. E o mesmo analogamente do... Claro, estou adiantando, não faz parte agora do curso, dos dons do Espírito Santo. Das virtudes infusas aí, né? Para ser sincero, não sei direito qual que é a tese mais comum. Pelo que eu entendi bem, e até o que sugere o Tanqueray aqui, as virtudes tendem a crescer juntas. Então você pratica fé, esperança e caridade, e vai crescer, sei lá, prudência, temperança, fortaleza, justiça, e uma ajuda a outra, é o chamado círculo virtuoso. Nos dons do Espírito Santo, acho que é mais pacífico, que eles crescem unidos, né? Ao menos na escola tomista, que eles crescem em conjunto. Esse das virtudes, eu confesso que eu não cheguei a uma conclusão sobre isso daí, né? Nem quanto ao que é mais dito aí pelos teólogos. Eu tenho a impressão que é análogo a isso, né, que eu falei. As virtudes, ele vai distinguir um pouco as virtudes aí. As virtudes teologais têm por objeto direto e próprio Deus e por motivo um atributo divino. Assim, pela fé, creio em Deus, apoiado pela sua autoridade divina. Pela caridade, amo por causa de sua infinita bondade. Já por aqui se vê que estas virtudes nos unem diretamente a Deus. A fé leva-nos a comungar no seu pensamento, a caridade seu amor. As virtudes morais têm por objeto direto um bem criado e por motivo um bem honesto. Assim, a justiça tem por objeto dar a cada um o que lhe é devido e o seu motivo é a honestidade desse ato. Essas virtudes preparam a nossa união com Deus, afastando os obstáculos tais como a injustiça e até principiam essa união. Porquanto quem é justo une-se a Deus, que é a própria justiça. Mas são as virtudes teologais que, por mais diretamente unificantes, consumam essa união. Então, o seguinte, pelo que eu pude entender, o Tanqueray não esclarece aquele ponto que eu levantei lá no início da aula, não da alma, se as virtudes infusas são realmente distintas das virtudes morais, naturais, né? E há um debate sobre isso, já falei a posição da escola tomista, que são diferentes, né? Seria arriscado eu falar agora a diferença específica, né? Eu acho que seria, no caso aqui, a diferença em relação ao que o Tanqueray diz é que tem por um objeto direto um bem criado, mas por motivo um bem sobrenatural. Mas eu preciso consultar isso, vou trazer a resposta posteriormente. O Tanqueray não entra explicitamente nessa questão, parece que ele tende a tratar as duas coisas como se fossem uma só, como se não houvesse distinção real entre as duas coisas, né? Tem algumas diferenças na prática ainda, porque, por exemplo, as virtudes infusas são próprias do estado de graça, e as virtudes morais não infusas ocorrem até nos pagãos, não é nem no cristão em pecado mortal. Um pagão pode ser justo, prudente, etc. Mas não no sentido de um católico em estado de graça, que tem uma prudência já sobrenatural, já tem uma distinção real ali. Tem alguma importância assim, prática, mas também não muito, né? A pessoa pode
e muito longe, ignorando essa discussão aí. E com efeito, como disse, há autores que consideram que não há distinção real entre elas, né? Na escola tomista há diferença, e isso daí pode auxiliar em algumas coisas, né? Por exemplo, vai ajudar a distinguir melhor a questão do estado de graça, né? É uma coisa que perturba aí, né, escrupuloso se eu estou em estado de graça ou não, né? Você, claro, não é infalível esse exame aí, mas se você vê que você está praticando grandes virtudes aí, né? A gente vai ver os graus de virtudes, daí pode ser um sinal sim de que você está em estado de graça. Não é infalível, o Concílio de Trento diz que só por revelação privada sabemos que se estamos em estado de graça ou não, mas é um sinal probabilístico. Claro, né, isso daí, para a gente comungar, enfim, né, faz parte de nossa vida fazermos uma avaliação e tentarmos ver se é mais provável se estamos em estado de graça ou não. Ok. As duas categorias de almas em progresso. As primeiras têm boa vontade, ardor para o bem e fazem sérios esforços para evitar as faltas deliberadas. São, porém, ainda vaidosas e presunçosas, pouco habituadas à abnegação, não têm energia nem constância, moram gente nas provações. Daí um oscilar constante no seu proceder, dispostas a sofrer tudo, quando as provas vêm ainda longe, dão mostras de bem pouco e fundadas na paciência nos queixumes com que recebem a dor ou a aridez. Muito prontas a tomar generosas resoluções, só imperfeitamente as cumprem, sobretudo quando se lhes apresentam dificuldades imprevistas. É por isso que só lentamente progridem, necessitam de cultivar as virtudes da fortaleza, constância e humildade. É uma pessoa que basicamente entrou na via iluminativa. As almas fervorosas são as mais humildes e generosas, desconfiadas de si mesmas e confiadas em Deus, acostumadas já à abnegação cristã, são mais enérgicas e constantes. E seu espírito de renúncia, contudo, não é absoluto nem universal. É grande o desejo de perfeição que as anima, mas a sua virtude não está ainda suficientemente confirmada pela provação. Quando se lhes apresenta a consolação e o gozo, aceitam-nos de bom grado, descansando neles com complacência. Não têm ainda amor à cruz. As resoluções enérgicas tomadas pela manhã só parcialmente as executam, porque lhes ainda falta constância nos esforços. Fizeram no amor divino progressos suficientes para renunciar às coisas perigosas, mas têm por vezes excessivo afeto ao que Deus lhe permite amar, paz, amigos, consolações que experimentam os exercícios espirituais. Tem por conseguinte que desapegar-se ainda mais perfeitamente tudo o que dificulta a sua união com Deus. Não trataremos à parte essas duas categorias de alma. O diretor, porém, escolherá entre as virtudes que descrevemos a que melhor convém a cada uma. Bom, então já encerrar essa aula, eu tinha preparado até o final desse capítulo aqui do Tanqueray. Ele dividiu a via iluminativa em 4 capítulos. Vamos ver se eu... Só para dar uma visão geral, hein? 600. Tem as contraofensivas do inimigo, né? Ele fala um pouco do discernimento dos espíritos. Talvez em alguma altura eu faça uma aula sobre o discernimento dos espíritos, segundo o Santo Inácio de Loyola, inclusive o autor de referência aqui do Tanqueray. Ele fala do renascimento dos pecados capitais. Temos uma aula de São João da Cruz sobre isso, dos pecados capitais em pessoas querendo avançar na vida espiritual, né? Fala que é iniciante, mas na verdade é um falso iniciante, né? Que a pessoa se torna vaidosa, a gula espiritual, que é muitas consolações, a ira contra quem não pratica as coisas da fé e assim por diante. O que mais nesse capítulo aqui, só para dar as regras do discernimento dos espíritos. No geral, o Espírito de Deus, a longo prazo, traz consolação. O bom espírito e o mau espírito. O mau espírito traz desolação.
no início a revelação de Deus pode causar perturbação, mas depois dá paz. O mau espírito pode dar alegria no início, mas depois fica amargo e começa a sugerir coisas fora do estado de vida. O mau espírito, o bom espírito é mais próprio ao estado de vida. Que mais algumas regras gerais. Então, só para dar uma visão geral, isso daí, só para não passar batido, que já está dando quase 1 hora de aula. Sobre aqueles 2 grupos de pessoas que falamos, né? Vamos voltar aqui, até pegar o termo aqui do Tanqueré, almas fervorosas as segundas são almas fervorosas, as piedosas e as fervorosas. Então, já falamos, tem alguma solidez na vida cristã, quer algo a mais. A primeira ainda oscila muito, ela consegue fazer bons propósitos, entende que isso é bom e deseja, até com honestidade, aí, coisas maiores, mas na hora da aprovação acaba andando para trás. Aí a segunda tem isso, mas ainda muito apegada, ela já consegue lidar com a aprovação, mas ainda tem muito apego, assim, né, às coisas sensíveis, ao pai, à mãe, enfim, a todo esse tipo de coisa. Aí até preciso vir depois a contemplação infusa, a noite escura dos sentidos, para purificar, né? A pessoa precisa da ajuda de Deus aí, num sentido mais amplo, né? Sempre destacando que toda essa caminhada é em estado de graça, pela graça de Deus. Então, a alma fervorosa, que seria uma pessoa na via iluminativa mais avançada, tem constância, consegue realizar seus bons propósitos, mas tem muitos apegos secretos na alma, né? Claro, também, mas também não consegue executar totalmente, né? Tem uma certa constância, mas também não executa perfeitamente as resoluções. Então é isso, meus caros, muito obrigado. Lembrando, esqueci lá no início, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo aí, vejam a descrição aí, né? Estamos vendendo lá na editora Assunta, Nossa Senhora de La Salete e Outros Fatos Extraordinários, comentar as 15 orações de Santa Brígida, meu livro, na editora Assunta. Claro, esse link aí da editora Eclese, nossa parceira, lá tem livros excelentes, aí comprei vários lá, é muito boa. Mas só para destacar, meus únicos 2 livros aqui que são da editora Assunta, esses 2 aqui, né? Você compra esses 2, eu ganho uma porcentagem de vendas. Eu não estou ganhando nada pelos outros livros, no máximo posso recomendá-los unicamente por sua qualidade, né? Mas não tô, se vocês comprarem outros livros da Eclese, não vou ganhar nada. Só destacando isso daí, que tem pessoa que pensa que minha editora aí são todos esses livros aí que aparecem, né? Claro, né? Pode comprar, né? Tem vários que vão ajudar você a crescer em santidade aí, graças a Deus, muitos livros bons, mas destacando isso daí. E no link da descrição tem um Pix, se você quiser fazer uma generosa doação aí para a nossa editora Assunta, para que possamos fazer mais vídeos aqui, né, na tranquilidade, vai ser muito bem-vindo. Então, muito obrigado aí, rezem por mim, o principal de tudo, né, se você não tem nada aí, rezar por mim, comentem aqui embaixo aí, deixe qualquer coisa aí, né, para dar um engajamento aí, críticas, dúvidas, sei lá, pergunte qualquer coisa. Também, se você quiser rezar por mim aí, né, sei lá, colocar uma Ave Maria nos comentários, né? Claro, para dar maior glória a Deus e a Nossa Senhora, né? Mas também para ajudar o canal aí, né? Será muito bem-vindo aí. Mas
Se possível, faça o seu comentário aí. Muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.